Fala pessoal, tudo bem? O nosso querido Fábio está jogando no celular não gamer, que é o iPhone dele, que você sabe que não serve muito para jogar, porque ele esquenta muito, né? E a pauta de hoje é: você precisa de um celular gamer? Já adiantando a minha resposta, porque eu não sou o principal da pauta de hoje. Eu vou ficar aqui fazendo comentários, alguns diriam irônicos, mas eu já posso adiantar que a minha opinião é que não. Não sei se já estragou a sua expectativa, mas o Fábio ele vai aqui dar a linha da coisa e eu vou discordar respeitosamente e agressivamente dele. Então aqui ele vai parar de fingir que tá jogando e nós vamos começar a pauta. Eu nem tô jogando, velho. Mas meu celular roda jogo. E aí? O que é gamer? Roda jogo é gamer? Ou os gamer é só o celular que é cheio de firula? Vamos ver logo depois da vinheta. Muito bem, senhor Pedrinho e senhores telespectadores, diretamente do canal do YouTube, do Canal Tech. Pauta de hoje, celular gamer. Afinal de contas, o que é um celular gamer? O que define um celular gamer? Você precisa de um celular gamer? Tá parecendo aqueles programas investigativos que vivem, o que comem. Na savana, o jogador curtindo com seu celular gamer. A verdade é assim, o grande paradoxo é que nem notebook normal e notebook gamer, que chega lá a pessoa, eu tenho aqui um Core i7 com uma Nvidia, qualquer coisa ali, eu consigo jogar com um bom FPS ali. E o notebook gamer tem muitos que tem exatamente essa mesma configuração, no caso dos modelos de entrada. E o argumento é, se eu consigo jogar no notebook normal, por que compraria um gamer? No caso dos smartphones, o smartphone gamer, ele é tão poderoso ou mais até, porque ele tem ali um sistema de refrigeração melhorado, um monte de recursinho legal aqui e ali. Só que notebooks e smartphones, porque você não fica com o seu notebook 24 horas por dia atendendo ligação e respondendo WhatsApp. Então fica aí um paradoxo que a gente vai tentar discutir hoje aqui. E na verdade, Pedro, há controvérsias, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem celulares ditos... era pra gravar a tela, né? Só um rápido comentário, isso aí, Pedro fala muito mal de coisa da Apple. A facilidade de gravar tela e a qualidade de iPads, iPhones e etc. é inacreditável. A Apple fez isso muito antes de ficar bom no Android, só para deixar registrado. Não é gamer, mas é excelente, né? Ele bate muito smartphone gamer, mas enfim. Bom, Pedro, a história é a seguinte, há controvérsias aí nesse ponto, porque nos notebooks, eu acho que o exemplo se aplica em alguns casos, apesar de que a categoria gamer vai muito além do que o notebook comum, né? Então você não vai ter um notebook comum com uma RTX 3060 para cima ali. Você vai ter geralmente com um GeForce MX, talvez uma 3050, uma 1650, né? Já no mundo dos smartphones, né, também há essa controvérsia porque a gente tem a mesma configuração, só que mais ou menos. Porque, por exemplo, a gente está na tela aí com um celular Lenovo Legion Phone Duel, nome bonito, com Qualcomm 865 Plus. Como a gente sabe, Qualcomm 865 Plus, mesmo na época do lançamento desse celular, não era o chipset mais poderoso da Qualcomm. Então, já há controvérsia porque é gamer, mas ao mesmo tempo não tem o melhor hardware do mundo, né? Também, se a gente rola aqui para baixo, informações que podem caracterizar um celular gamer. 144 Hz de taxa de atualização. Legal, né? O gamer realmente quer essa responsividade aí. 240 Hz na taxa de resposta do clique, isso é muito interessante. É o sampling, quantos screenshots ele dá do seu dedo por segundo. Isso, exatamente. E tela Full HD AMOLED, Full HD Plus AMOLED, o que é ótimo, porque tem uma boa taxa de contraste, saturação e etc. E também, o gamer geralmente não quer muito mais do que o Full HD, né? Inclusive, para quem joga CS, às vezes joga em 1024 por 768 para dar o máximo de FPS, né? 400 mil por segundo. Que é um detalhe importante, na verdade, né? No mundo do gaming, gaming competitivo que a gente está falando, para PC tem aquela história do, roda 120 FPS aqui, meu monitor 120 Hz, tal, beleza. Agora, se não roda a 120 FPS, não adianta a tela produzir 120 Hz porque não vai ter frames para preencher aquilo ali. Então você vai repetir frames, mesmo que o monitor fique atualizando 120 vezes. A mesma coisa vale no celular. Então, se o seu processador não gerar 144 FPS, não vai adiantar a tela de 144 Hz. Aí, é bom ter uma resolução menor, porque, como a gente sabe, com resoluções menores, vem mais FPS. Sobra poder para processar outros elementos na tela. Então, isso é uma coisa importante, né? O celular gamer, ele acaba não tendo, às vezes, a melhor resolução do momento, mas ele acaba tendo uma taxa de atualização melhor, mas não necessariamente a taxa de atualização mais elevada, porque a gente também vai ter celulares no dia a dia com 120, 144 Hz.
celulares do dia a dia que eu digo que não são vendidos como gamer, né? Um rápido comentário é assim, esse Legion, ele chegou no Brasil com o Snapdragon 865 Plus, que era o chip mais poderoso para Android de 2020, no final do ano, né? Só que lá fora, quando ele foi anunciado, ele tinha o chip corrente. Só que ele demorou muito para chegar no Brasil. E inclusive levantou essa questão de, já existem smartphones com o Snapdragon 888, e a Lenovo está vendendo um celular com o Snapdragon 865 Plus, que apesar de ser bem refrigerado, ter uma boa identidade e tal, ele tem o chip da geração passada. Então criou essa dúvida que, de fato, assim, aqui é mais poderoso, mas aqui tá mais refrigerado. Fica meio confuso. Vamos ver, inclusive, se tem a informação deste aparelho aqui no Canaltech. Lenovo Legion Duel. Por quê? Porque ali do site oficial não tem a informação sobre a questão da memória RAM. E também é um fator muito importante para games. É 12, né? Sim, temos configuração com 256 GB mais 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento mais 16 GB de memória RAM. Então, claro que você vai instalar jogos, os jogos estão cada vez mais pesados e mesmo a configuração de 256 deve ser suficiente aí. E aí 12 e 16, então, em geral 12 GB já deve ser suficiente, mas algumas pessoas gostam de recursos extras. Então, mais celulares não gamers, novamente, também tem configurações desse tipo. Então, o S22 Ultra tem 12, por exemplo. E em gerações anteriores, Note 20 Ultra, Note 10 Ultra, sei lá, acho que alguns deles já tinham 16 GB, e depois a própria Samsung viu que não fazia sentido, que ninguém estava usando 16 GB e diminuiu para 12 GB. Não, e comentário rápido também. Vale destacar que, assim, tem modelos com 16 GB e tem modelos com 18 GB. E quando foi anunciado, era óbvio, e ainda é, que não tem como ocupar todo esse espaço. O smartphone não foi feito para usar tanta memória. Até a arquitetura ARM foi feita para economizar memória RAM, por assim dizer. Então, começaram a tentar inventar usos para tanta memória RAM. E no caso, inventaram um negócio chamado RAM Disk, onde você instala o jogo na memória RAM, que é muito mais rápido do que o SSD do smartphone. Na prática, assim, não é isso que estava fazendo o seu jogo rodar ou não. Assim, em vez de carregar em 1 segundo, vai carregar em 0,7 segundos. Mas pelo menos era uma utilidade, esse RAM Disk, né? Uma utilidade para você ter tanta memória RAM. Agora, para os jogos, a qualidade dos jogos, frames, qualidade gráfica não faz a menor diferença, mesmo em modelos gamer. E falando em jogo, Pedro, você sabe o que é uma coisa que é jogo demais? O quê? É o pessoal acompanhar o canaltechofertas.com.br para conseguir os melhores celulares gamers e também não gamers na promoção, porque lá a nossa equipe separa as melhores promoções todos os dias e tem oferta via WhatsApp, Telegram, Instagram, aplicativo para iOS, também para Android. E aí fica muito fácil de conseguir, né? Você viu o preço do lançamento? Esquece, entra no Canaltech Ofertas e paga mais barato. É isso aí, não perca e não vacile. E a gente tem outras marcas, né? A gente falou aqui do Lenovo, mas a gente também tem o smartphone da Asus, o ROG Phone 5S, acho que já foi lançado agora o 6 também. Já. E novamente a gente vai ter, acho que o mesmo tipo de informação, olha só, 144 Hz, AMOLED. Aí tem uma informação importante também, 144, no caso todo smartphone gamer é assim também, não é esse aí. É resposta de tela 1 milissegundo, que é uma coisa comum assim, quando você vai jogar em computador, o monitor, quanto menor o tempo de resposta, melhor. E 1 milissegundo é meio que o padrão dourado na hora de você jogar em computador, e smartphone já tem isso também. Exato. E agora sim, aqui na tela a gente tem uma informação que pode, de fato, diferenciar um celular gamer de um celular tradicional, que são os controles dedicados, ergonômicos, os gatilhos ali em cima do celular para jogos específicos que forem compatíveis, obviamente, mas que evita que você tenha que usar um acessório no seu smartphone, né? Um controle Bluetooth, seja lá o que for. Então, aqui sim, a gente está começando a falar de um recurso interessante. E por fim, temos aqui um sistema incrível, segundo o site aqui, de áudio Game FX otimizado para melhor experiência. Que aí fica a dúvida, né? O gamer, ele joga com fone de ouvido ou ele joga com os alto-falantes do celular? Porque, dependendo do ambiente, não faz sentido jogar com os alto-falantes. Você joga com alto-falante ou você nem joga? Eu jogo com o áudio da... É que assim, eu exijo muito pouco da vida, né? Então eu conecto o notebook na TV, aí vou lá, eu jogo na resolução, e o áudio pelo HDMI que vai para a TV, eu mando esse áudio por Bluetooth para minha soundbar. Você escuta uns 2 segundos depois, né? Eu não tô muito preocupado com o tipo de precisão. Saiu o tiro, no dia seguinte ele tá sabendo quando que rolou. Por Bluetooth, excelente. Pá! É tipo o filme dublado, filme chinês, assim, dublado, né?
O boneco mexe a boca, 2 segundos depois sai o som. É assim, isso é uma coisa comum também de smartphone gamer. Tem um monte de empresas, pode reparar os nomes, né? AirTrigger 5, Sistema Incrível de Áudio, GameFX, são uns baita nome. Só que assim, são coisas simples, o AirTrigger é o botão, né? Que aí, dependendo da fabricante muda, tem outro nome. E é absolutamente impossível você fazer um áudio bom, um áudio que preenche, um áudio que te emociona na hora de jogar num celular. Só que eles colocam esses nomes porque assim, tudo quando você vai fazer gamer tem que ser aquela coisa uau, que te pega, te surpreende, que legal. Só que é um áudio bom, porém, bom. A gente tem aqui a informação da taxa de amostragem de toque de 360 Hz, então acima daquele outro Lenovo, obviamente esse aqui é um celular mais recente. Também a latência de 24,3 milissegundos, né? Quando você toca na tela ali, demora 24 milissegundos para de fato acontecer uma ação, porque tem todo o tempo de resposta da CPU, da GPU, etc. Precisão de cor e tudo, então tem uma série de informações aqui, como, por exemplo, entrada para fone de ouvido de 3,5 milissegundos. 3,5 milímetros. Então, aí a gente prova que talvez se a pessoa usa ainda um fone com cabo, quem sabe o alto-falante nem seja, de fato, um grande diferencial, porque se a pessoa vai usar o foninho, né? E é interessante porque, assim, o modelo gamer geralmente tem fone de ouvido. E o que acontece? As empresas começaram a eliminar, coincidentemente, a entrada de fone de ouvido após o lançamento lá do iPhone 7. Começou a desaparecer de tudo quanto é canto. E aí jogou a responsabilidade de tempo de resposta, a qualidade, tudo para o Bluetooth. E o Bluetooth foi evoluindo ali de latência 5.0, 5.1, 5.2. Só que tem outras empresas que, em vez de ficar focando nisso, bota o cabo, que não tinha problema nenhum. É só colocar o cabo. O cara já tem um tempo de resposta exatamente o que ele precisa. Exato. Para jogos, acho que pode fazer bem mais sentido do que o fone Bluetooth, né? Sim. Pacote de temas, né? Que é um negócio que realmente vai dar aquela melhorada no game. ROG Connect, que eu não sei o que é. Wi-Fi 6, aí sim importante, desde que você tenha um roteador compatível, que é muito caro também. Então, você já vai gastar 5 mil no celular, gasta mais 1.500 no roteador aí, né? Da própria Haas. E explicação básica, o Wi-Fi 6, o grande diferencial dele é que nem o 5G, não é que você está buscando mais velocidade. O tempo de resposta da conexão é muito menor. Então, no caso de jogos, faz muito mais sentido do que você ficar vendo vídeo no YouTube que nem esse aqui. O tempo de resposta e também a performance em geral do roteador. Ele vai ter um processador melhor dentro do roteador, vai ter mais memória RAM, consegue ter mais dispositivos conectados ao mesmo tempo. E isso é importante, porque às vezes na tua casa tem um monte de lâmpada Wi-Fi, de outros aparelhos conectados. Se você tem um roteador mais simples e você vai jogar com o seu celular gamer ali, às vezes você vai ter a tua performance atrapalhada por conta do roteador e não do celular em si. Então... Ele tá gargalando, tem muita coisa conectada, ele não sabe pra onde mandar a internet. Às vezes o celular com Wi-Fi 6 não é nem o essencial, às vezes o teu roteador é que é o problema e se você tiver um roteador com Wi-Fi 6, né, com um processador bom e tudo, você pode ter até um celular com Wi-Fi 802.11ac, 802.11ax, que vai ter um desempenho melhor, já porque o roteador está preparado, né? Inclusive a gente já viu pergunta de um monte de gente que fala assim, mas espera, eu tenho 500 mega de internet e a experiência não tá boa. Não é internet, não é velocidade contínua, é o tempo de resposta, estabilidade do roteador e tal, que é exatamente onde entra isso aí. Até porque aí, se você tem um roteador dedicado, já é diferente. Se você tem uma internet de 500 MB e você usa o roteador da operadora, muito provavelmente você tem um roteador ruim. Porque o roteador da operadora ele foi feito para dar suporte para um Netflix, algum conteúdo ali, e poucos dispositivos. Agora, se você vai jogar, já muda, né? É que nem a história do computador. É muito mais interessante, se você for jogar no computador, que você use uma rede cabeada do que a rede sem fio. E aí, se for um caso ainda um roteador da operadora, você vai ter algumas complicações a mais. Sim. Bom, Game Genie, que deve ser algum software. Aquele software de configuração de botão e tal. Design de porta lateral, isso é legal, né? Porque a conexão de recarga fica na lateral do aparelho e aí você pode continuar jogando. Eles são games preparados para competitivo, então muito jogo de FPS que você vai jogar mais na horizontal do que na vertical. E aí se você fosse jogar na horizontal com o conector aqui do lado, você não tem como colocar, né? Ou você tem que ficar com a mão assim, meio numa posição esquisita. Sim, e fora que faz sentido essa posição aí e o posicionamento do cabo porque os botões estão aqui. Exato. Então, isso aqui é bem legal, de fato. Aura RGB, que é um efeito de luz. Game tem que ter RGB, senão não é game. Exato. Uma luzinha fica bonito, né, na verdade. Sim. Vamos admitir.
Use capturar, daí aqui, questão de Aí- recursos extras, né? Que não vai ser necessariamente pro game. Aí entra aquele posicionamento de mercado das empresas que é o seguinte, fala assim, esse aqui é o smartphone gamer. E isso no começo das primeiras gerações de modelos gamer, tinha muita gente que achava que seria um segundo celular. Então as empresas começaram a se esforçar em mostrar o celular que ele é bom para gamers, mas ele também te atende em todo o resto. Tem uma câmera boa, uma tela boa, enfim. Então é exatamente esse esforço aí de mostrar assim, ó, você não vai só jogar com ele, você pode tirar fotos boas também. Que no fundo é isso, né? O celular também tem que ter outras utilidades. Tá, e aí 12 GB de RAM, 256 de armazenamento, etc. Então, no geral, um bom aparelho com algumas features, alguns recursos adicionais para você ter uma experiência melhorada no game. E aí, a gente tem um terceiro exemplo aqui interessante, que está na sua tela aí, o Nubia Red Magic 7, para você que quer um celular gamer e não quer gastar muito, apesar de que há controvérsias. Esse que é um celular que você deve conseguir em sites chineses aí, e que é um celular que também segue uma lógica parecida na proposta, mas não necessariamente na execução, né? Porque a gente já vê aqui que tem versão com 128 GB de armazenamento e mais 8 GB de RAM. Sem cartão microSD, que é padrão de smartphone gamer. O que acaba já sendo um problema aí, né? Já que, dependendo do jogo, pode ser complicado. Ao mesmo tempo, a gente tem versão com 512 de armazenamento e 16 de RAM. Então... E esse chega a 18, hein? Segundo o banco aí. Segundo a nossa descrição aqui, chega a 18 GB de memória RAM. Então, tem que pensar bem quando você for comprar, porque upgrade de armazenamento muitos celulares têm, agora de RAM nenhum tem, né? Então, no caso, se o seu game é um game muito pesado, ou você quer estar pronto para a próxima geração de games, já ter uns 12 GB aí é o recomendado. Sobre a Red Magic, é uma marca muito conhecida lá fora. Essa brincadeira que eu fiz no começo de fato aconteceu. A gente recebeu um modelo aqui que não ligava, e por isso que vocês não viram o vídeo nosso, porque o modelo não funcionou. Não valeu a pena nem fazer o vídeo. Só que assim, é uma marca que tem reconhecimento lá fora, se eu não me engano, é uma linha gamer da ZTE, e é uma linha bastante reconhecida pela qualidade que ele oferece, pelo custo cobrado, né? Esse modelo, inclusive, é aquele que tem um cooler ativo. É que nem o seu computador, quando você está usando alguma coisa muito pesada, você é o cooler. Só que para pensar que o smartphone não tem tanto espaço assim para você colocar um cooler tão grande. Então eles colocam o cooler pequenininho. Quanto menor o cooler, mais rápido ele precisa girar para movimentar o ar. E esse mais rápido fica alguma coisa entre 15 mil e 20 mil RPM. Isso, não sei se vocês já escutaram alguma coisa com essa frequência, mas é que nem turbo de carro. É um negócio muito alto. Só que isso você acaba poupando alguns graus, assim, uns 2, 3 graus, que permite que o seu processador não fique gargalando na hora de você jogar. Aí há controvérsias, né? Porque apesar de ter o ventilador ser um negócio que às vezes atrapalha, se você vai jogar de fone, você não vai ouvir de qualquer forma. Sim. E pelo menos vai priorizar a questão da temperatura na sua mão, pode melhorar um pouco, e pode talvez dar alguma performance adicional para o processador. Que no caso desse outro modelo que está aparecendo na sua tela, que agora sim é a versão que tem até 18 GB de memória RAM, que é o Red Magic 7S Pro, interessante que esse daqui tem um carregamento ultra rápido de 165 watts e mais, ele tem 120 Hz de tela e a taxa de atualização de toque é de 960 Hz. Então é aquela coisa, vamos exagerar o máximo possível para o gamer ter uma mínima latência, etc. Então assim, eu acho que para quem é competitivo, até 160 Hz. Deve fazer sentido. Meu Deus. Deve fazer sentido. Não sei se faz sentido. Eu fico imaginando o cara falando assim, que nem a gente testou aqui o Poco F4 Pro, não. Poco F4 GT. E ele tem um sampler de 480. Eu fico imaginando se chega alguém e fala, eu perdi a partida porque o sampler era de 480, não era de 960. Eu não vejo isso acontecer. Eu acho que tem um nível de precisão que eu acho que aí é porque você é ruim. Não é porque tá faltando recurso para você. E aí entra aquele RAM disk também, fala assim, é 1 TB de armazenamento, instala o que você quiser, e o 18 GB você nunca vai usar. Mas tem ferramenta, se eu não me engano, tem ferramenta aí para você instalar o jogo na memória RAM. De novo, é mais psicológico do que prático, mas pelo menos ele te oferece essa opção. De fato. E agora é claro que é importante a gente notar que vários desses aparelhos já vêm com central de game, parte de software, etc., e que na nossa experiência com este modelo, por exemplo, ele tem o Android 12 com o tal do Red Magic 5.5. E eu acho que é esse software que acabou prejudicando a nossa experiência, porque eles colocaram uma outra camada de software por cima do Android para supostamente otimizar os games e às vezes até recurso padrão do Android estava travando. Você abria a câmera, ele fechava a câmera. Então, porque é um celular gamer, não é um celular câmera, né? Também tem isso.
E o que acontece é assim, vocês já viram fabricantes que nem a Samsung, tem o One UI, que é uma interface que roda em cima do Android. Só que aí, para eles otimizarem tensão, temperatura, essas coisas, eles mexem no core do celular, lá na BIOS do celular. Ele, de vez em quando, dá ruim. Então, assim, via de regra, o que a gente vai ter? Celulares com alguns incrementos e que talvez façam diferença para você que é pro gamer, gamer competitivo, etc. Mas da mesma forma, a gente vê em campeonatos pessoas usando Galaxy S22, Motorola Edge, iPhone, etc. Porque no fundo é o que a gente estava falando, às vezes depende muito mais da habilidade do player do que dos 960 Hz de atualização no toque, etc, etc. E também, dependendo do jogo, faz mais sentido você ter um celular tradicional e no qual você use um acessório aqui acoplado com um controlinho, GameSir, por exemplo. um GameSir, um controlinho Bluetooth pareado, porque aí além de você ter os gatilhos no controle, você vai ter toda a outra gama de botões que vai te fornecer às vezes uma experiência muito melhor do que o toque na tela. Pelo menos pra mim, eu prefiro muito mais isso, apesar de que eu não sou gamer profissional, né? Porém, sempre tem esse adendo aí, e que dificulta, porque se você tiver às vezes o celular gamer com os gatilhos, e dependendo conforme for o suporte ali, pode interferir com os gatilhos também. E pode interferir na refrigeração. Então, é uma coisa que você tem que pensar com carinho, né? Na verdade, porque, de fato, pode aquela travinha que fica em volta do celular, pode ficar justamente ao redor das saídas de ar, sei lá. E alguma desses jogos, desses gamepads vem com cooler. Então você não precisa ter isso no smartphone, né? Exatamente. Inclusive a própria Razer tem aqui, né, controles desse tipo que você acopla ao redor aqui do celular e te fornece uma experiência tão parecida com o Nintendo Switch. E eu acho que esse modelo aqui até permite que você continue carregando o celular enquanto você joga, porque daí ele tem uma saída... Ele está conectado pelo Lightning, né? Isso, olha lá, ele está conectado pelo Lightning aqui, né? E aí ele tem uma saída de Lightning aqui embaixo, ó. Então... É um pass-through, né? É um pass-through, exato. E esse controle aqui tem versão para Android, também tem versão para iOS. Então tá todo mundo bem atendido. E dependendo do jogo, é claro que não vai ser compatível. Então, existem jogos de Android que não vão aceitar o controle até para não dar essa vantagem competitiva, porque o controle muitas vezes dá uma vantagem. Eu só comentar assim, o problema desse controle, se não há uma conexão física, vários deles que você compra, modelos da GameSir, por exemplo, eles são Bluetooth. Aí você agrega aquela camada de latência. Então você não vai ter a mesma resposta que você teria da tela e tal, porque você está conectado pelo Bluetooth. Ele não é tão efetivo quanto esses padrões que as empresas usam para você ganhar vantagens competitivas. E no caso, se você está usando o botão ali por Bluetooth, o sampling da tela, mesmo que seja 960 Hz, você perde, porque está tudo pelo Bluetooth, entendeu? Exatamente. Então, qual que é a conclusão desse vídeo? A conclusão é a seguinte, alguns celulares gamers, a gente está aqui na tela novamente com o modelo da Asus, vendido na Kabum por 5.500 no valor à vista, que chega a quase 5.800 no a prazo, que é um valor alto. É um valor alto e que você pode, então, comprar celulares que às vezes vão te agradar mais pelo design, vão ter mais recursos de câmera ou os recursos do dia a dia, que podem ter o mesmo Snapdragon, a mesma quantidade de memória RAM, às vezes não vão ter a mesma taxa de atualização de toque ou talvez não vão ter os gatilhos dedicados aí. Mas é uma coisa que você vai ter que pensar aí se você precisa de fato disso ou se você vai se acostumar também, né? Porque se você nunca experimentou, às vezes acaba legal não gostando. Experimentar, porque o grande problema da nossa crítica, da minha parte, por exemplo, que eu acho que não vale a pena. Smartphones em geral já são bem refrigerados, não é isso que vai dar a vantagem competitiva. Porque você pega o modelo da Red Magic ali, 165 watts de carregamento, ele não foi feito para você ficar carregando o tempo todo. E geralmente esses modelos trazem duas células de bateria, o que significa que miliampere-hora por miliampere-hora você perde capacidade em relação ao smartphone comum. Porque ele está ali para ser rápido, ele não está ali para entregar uma experiência, sabe, geral muito boa. Então quando você escolhe o modelo gamer, você abre mão de um monte de coisa para ter um desempenho absurdo e até alguns recursinhos, como por exemplo os botões extras. Só que o que pega assim, você pega o modelo pessimamente refrigerado que nem um iPhone, o SE 2022. Por quê? Ele tem o Apple A15, que é um senhor chip, eu acho que bate muito desses chips aí, só que ele esquenta que nem o diabo. Então na hora de você jogar, na hora de você baixar a Genshin Impact, você dá ver que ele está incomodando a sua mão. Entre isso e o modelo gamer, que você abre mão de um monte de coisa para ter esse recurso gamer, tem os modelos convencionais. Aí você tem que analisar se você realmente vai jogar tanto a ponto de fazer sentido para você. Você pega o modelo que nem o Poco F4 GT,
ele tenta ser as duas coisas. O modelo comum e o modelo gamer, que você transforma, você habilita ali os botões quando você for jogar. Só que é o que eu digo, se alguma coisa é alguma coisa de outra coisa, não é coisa nenhuma de coisa alguma. Filosófico, não dá nem pra entender. Porque você pega o modelo gamer, se você não jogar assim muito, você pega a rotina, sua rotina diária inclui muitos jogos, na hora de, que foi o exemplo que a gente teve, né? Na hora de você usar ele na cama, você vai ver o quão pesado ele é. Na hora de você precisar de bateria, você vai ver que a bateria não tem uma correspondência tão grande assim com a capacidade que ela oferece, e por aí vai. E fora que assim, uma coisa que não está como é que pode dizer, na pauta desse vídeo, mas é uma coisa que deve ser mencionada mesmo que é passando, modelos gamer, o grande problema é que as empresas, grande maioria das empresas lançam, e depois de muito pouco tempo, elas esquecem. Elas não mandam atualização de Android, não fazem nada. Você paga um baita chip, você paga uma baita construção ali e você não tem novas versões de Android, etc. Porque não existe modelo gamer com iOS também. Então é muito triste você pagar esse preço e você acabar abandonado depois de muito pouco tempo. 235 gramas não é pouca coisa. Eu deixei na tela aqui justamente para enfatizar isso. 235 gramas sem a capinha. E aliás, é uma outra coisa, né? Talvez você não vai personalizar o seu celular gamer porque... Quantas fabricantes vão lançar cases para o Red Magic 7S Pro da Nubia? Isso se você encontrar no Brasil, né? Porque isso aí vai comprar lá fora. Eu acho que poucas vão lançar. E talvez não é a sua praia. De repente você vai ter o celular gamer para você deixar só em casa. Só joga em casa ali na segurança. Mas aí compra um jogo. Um videogame, um console. Um Nintendo Switch. Perde proposta. Não sei, mas aí tem jogo específico de Android. Tipo, joga só Free Fire. Aí tudo bem, né? Então, cada gamer, respeitamos todos os gamers. Bluetooth 5.2, tem muitos recursos legais aí, mas de fato há uma série de pontos controversos aí para você analisar. Eu não digo controversos, mas discutíveis, né? Porque não existe aquele smartphone que, eu tenho todas as vantagens do smartphone comum, mas ele também é um modelo gamer bem refrigerado e tal, e ele é leve, ele tem autonomia e tal. Não, você nunca vai encontrar um... É que nem aquela pessoa que, sabe, fala que um Mustang é um carro ruim porque consome muito combustível, mas ele foi feito para andar muito rápido. Não adianta você comparar ele com um Celta, se bem que o Celta também não é muito econômico, né? Excelentes exemplos que não fazem sentido, muito bom. É, que eu digo assim, o cara tem todo esse poder de fogo e ele quer autonomia acima da média. Não, ele foi feito para ficar muito tempo, para oferecer muito desempenho, não para ter economia de bateria. Pra rodar na tomada. Foi feito para isso. E é verdade, inclusive assim, aí você vê quão pouco, isso não é só smartphone game, mas, dura, que a gente fala nos nossos testes aqui, dura 1 dia, 2 dias a bateria. Se você for jogar com ele com a tela acesa, um brilho bom, ele dura horas. E esses aí duram menos horas ainda. Às vezes poucas horas, né? Sim. Bom, mas pelo menos é uma vantagem, né? Porque no caso do notebook gamer, nem roda da bateria, né? Os jogos têm que estar sempre na tomada. E quando acaba a luz, você percebe que bateria de notebook gamer é no break, né? Uns Exato. 40 minutinhos ali. É só pra você salvar um documento de Word e desligar. Então, mas enfim, o que você que está nos assistindo pensa sobre esse tema aí? Você acha que é certo esse mercado gamer aí? De fato faz diferença ou é uma grande tendência de marketing? E se você gosta de celular gamer, qual que é o seu preferido aí? Conta pra gente nos comentários, deixa o seu like campeão. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as novidades. Inclusive, se você tem alguma crítica aos modelos gamer, coloca aqui embaixo o que precisa melhorar para fazer sentido para você. Aí, dito tudo isso, coloca aqui embaixo o seu modelo preferido, por quê? E qual o seu modelo que você menos gosta, só pelo LOL também, e o que ele precisa melhorar, certo? Certo. Até a próxima.